é bom viver. E é bom viver em liberdade. Como é bom desfrutar da liberdade que Cristo nos oferece. E o apóstolo Paulo vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Jugo de escravidão porque sem Cristo nós somos escravos do pecado. E com essas palavras eu quero saudar a cada uma de vocês. Damos início ao culto do dia da reforma, dia especial, dia memorável, dia de gratidão ao nosso Deus para todos nós, cristãos protestantes. Hoje nós conhecemos essa liberdade, a liberdade que a palavra de Cristo traz a cada um de nós, por meio de muita escravidão, por meio de muita dor, por meio de muito sofrimento. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus sobre todas as coisas e Ele está em todos os lugares. E onde o Espírito de Deus está, a palavra diz que há liberdade. Então que nós possamos desfrutar da liberdade que Deus nos dá com sabedoria e gratidão. E por meio da reforma nós redescobrimos também o Deus conosco, o Deus que salva o seu povo, o Deus que liberta-nos para desfrutar da liberdade cristã. A liberdade cristã nos chama a amar e servir uns aos outros. Não é uma liberdade que nós podemos fazer todas as coisas, né? Antes éramos escravos do pecado, mas agora somos escravos de Cristo. E essa escravidão nos chama a amar, nos chama a acolher, a estar com pessoas. E que o Espírito Santo de Deus, aquele que nos dá essa liberdade, possa transformar diariamente o coração. E nessa manhã, encher-nos de esperança, de amor e gratidão. Amém? Convido a louvarmos a Deus cantando quando o povo se reúne. Nós nos reunimos em nome do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. O nosso socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra. Por isso, é a Ele que nos dirigimos em oração, quando também queremos reconhecer as nossas falhas e a nossa carência de sua misericórdia. Com humildade e com sinceridade de coração, convido a elevarmos a nossa voz a Deus, os nossos corações, e a Ele pedir perdão pelas nossas falhas. Aqueles que podem, convido a se colocarem de pé. Oremos. Fiel Senhor, Tu que nos dás a liberdade para servir, nos dá a liberdade para amar uns aos outros. A Ti nos achegamos nesse momento com um clamor, com um pedido de perdão. Pai, caminhamos durante a semana e chegamos até aqui com o nosso coração pesado. Quantas coisas fizemos, dissemos, ouvimos e vemos que não Te agradaram, Pai. Não agradaram ao nosso próximo, feriram pessoas, feriram, Deus, a nossa fé em Ti. Perdoa-nos, ó Deus, purifica-nos com o Teu Espírito a viver a liberdade cristã com sabedoria. Muitos, Pai, muitas vezes nós nos enganamos com essa liberdade posta na Bíblia e acreditamos que podemos fazer todas as coisas, por isso pecamos contra Ti. Pois a liberdade que o Senhor nos chama a viver é a liberdade de amar uns aos outros. É a liberdade, Deus, de crer em Ti e servir uns aos outros porque cremos. É a liberdade, Pai amado, de estar com pessoas em comunhão e amá-las, apesar de não concordarmos com muitas coisas e elas também não concordarem conosco. Obrigada, Pai, por fazermos parte do Teu corpo. Somente em Ti podemos viver tudo o que temos vivido. Te clamamos que esse dia da reforma, Pai, seja um dia onde possamos refletir em quem somos nós, quem somos em Ti. O que precisa ser reformado em nós, Pai. E que possamos permitir, a exemplo de Lutero, a Tua transformação. Que possamos participar, Deus, dessa reforma que o Senhor deseja fazer em cada um de nós. Assim nós oramos e pedimos o Teu perdão, pedimos a Tua graça, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, nós lemos: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus é estendida a todos nós, que com sinceridade de coração, diante dEle, pedimos perdão, confessamos a nossa culpa. Assim, em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, possamos desfrutar deste perdão com sabedoria e com gratidão, amando as pessoas, perdoando e vivendo de acordo com a palavra de Deus. Amém. Enquanto o reino de Deus não estiver em sua total plenitude entre nós, nós vamos ver e ouvir gritos de socorro. Vamos ver pessoas sofrendo, vamos ver injustiça, mortes, dores. Enquanto o reino de Deus não estiver entre nós, haverá sofrimento no mundo. Por isso, nós devemos clamar a Deus, dizendo: tem compaixão. Tem compaixão de nós, ó Deus, olha para o Teu povo, salva-nos, liberta-nos, venha o Teu reino. A comunidade pode tomar seus lugares, convido a cantarmos o hino pelas dores deste mundo. Adorando
Sou acabado como uma grama que foi cortada e pisada. Não tenho nem vontade de comer. Fico gemendo alto. Sou apenas pele e osso. Sou como um pássaro em lugares desertos, como uma coruja numa casa abandonada. Não consigo dormir. Sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Os meus inimigos me insultam o dia todo. Aqueles que zombam de mim usam o meu nome para rogar pragas. Por causa da tua ira e do teu furor, as cinzas são a minha comida. As lágrimas se misturam com a minha bebida. Tu me pegaste e me jogaste fora. A minha vida é como as sombras do anoitecer. Vou secando como o capim. Mas tu, ó Senhor Deus, és rei para sempre. Todas as gerações futuras se lembrarão de ti. Tu te levantarás e terás pena de Jerusalém. Já é hora de teres compaixão dela. A hora certa já chegou. Ainda que ela esteja destruída, os teus servos a amam. Eles têm compaixão dela, embora esteja arrasada. As nações temerão ao Senhor. Todos os reis do mundo temerão o seu poder. Quando o Senhor tornar a construir Jerusalém, Ele mostrará a sua glória. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. Que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Do seu lugar santo nas alturas o Senhor olhou. Do céu Ele olhou para a terra, a fim de ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os que tinham sido condenados à morte. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação. A tua voz, bendita emanada com a justiça, abrace o mundo inteiro em compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, teu reino venha a nós, Deus, Ele é fiel. Ele escuta o nosso clamor, Ele ouve as nossas orações. E Ele vem a nós por meio de Sua palavra, para renovar, confortar e fortalecer. E que assim seja nesse dia de hoje. Assim como estamos, convido a orarmos. Querido Deus, somos gratos por mais um dia, pela nossa vida. Gratos porque podemos nos achegar a Ti em oração, Pai. Temos acesso à Tua palavra e por meio dela e por meio do Teu Santo Espírito podemos viver a transformação que o Senhor espera de nós. Por isso te pedimos, Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra encontre em nós uma terra fértil. Que o Senhor fale aos nossos corações e que nós possamos compreender aquilo que Tu tens falado com cada um de nós. Renova-nos, transforma-nos, restaura, Pai amado, a nossa espiritualidade, restaura a nossa fé. Se alguma coisa, Senhor, tem nos atrapalhado ou possa nos impedir de entender a Ti, te pedimos que em nome de Jesus isso possa cair por terra e que em Ti, Senhor, possamos ser fortalecidos. Assim pedimos e te clamamos em nome de Jesus. Amém. Em preparação para a palavra, eu convido a cantarmos Estou Pronto, Senhor.
Existe um lema muito conhecido na nossa igreja, que é: igreja reformada, sempre se reformando. E eu também creio que nós precisamos viver constantemente em reforma. Permitir que Deus reforme aquilo que precisa ser reformado em nós. O telhado que está com goteira, a parede que está úmida, né? O coração que está corrompido. Isso tudo são transformações, restaurações que o Espírito Santo de Deus pode fazer em nós. E que sim, o nosso coração esteja aberto a acolher as palavras do nosso Senhor. Eu convido a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 8. Os versículos do 31 ao 36. João capítulo 8, os versículos do 31 ao 36. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Sabe bem o valor da liberdade? Os pássaros que tinham liberdade agora estão em uma gaiola. Sempre que eu vejo um pássaro preso, eu lembro dessa liberdade que nós temos por meio de Cristo. Não somos mais escravos do pecado. Esse texto nos fala muito no dia de hoje. 504 anos da reforma luterana, reforma protestante. Uma reforma que foi baseada na verdade que encontramos no Evangelho anunciado por Jesus, que nos diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Sim, Cristo nos liberta para vivermos a liberdade cristã. A liberdade que pela fé somos livres e soberanos sobre tudo e todos e todas. Mas por sermos livres em Cristo, não reconhecemos barreira para o exercício da bondade, da justiça e do amor. Vai nos dizer Lutero, a partir das palavras do apóstolo Paulo. Assim, a reforma redescobriu a verdade que nos chama a viver constantemente em reforma. Mas não é tão simples como parece. Alguém aqui gosta de reforma? Alguém aqui precisou reformar a sua casa nos últimos dias? E como que foi essa experiência? Como que está sendo? É muito boa, né? Algumas reformas não são boas. E nem todos nós gostamos de reforma. Muitas pessoas, inclusive, têm dificuldade com o novo. Preferem deixar a estrutura cair ao invés de reformar. Preferem deixar a estrutura e criando cada vez mais mofo, umidade, rachaduras, a reformar. Mas apesar de não gostarmos, sempre de novo, a reforma nos lembra da importância e da necessidade de vivermos constantemente em reforma. Como bem foi lido o lema no início, igreja reformada, sempre se reformando. E neste dia tão importante para todos nós, protestantes,
Deus lembra-nos que constantemente devemos ser reformados pela sua palavra. Devemos ser reformados a partir do Espírito Santo. Assim, eu quero propor para cada um de nós pensarmos sobre aspectos da nossa vida que precisam de restauração. Existe algo em nós que precisa ser renovado pela palavra de Deus? Com a pandemia, tendo que passar mais tempo em casa, para muitos foi difícil, foi fácil perceber o que precisa ser reformado em suas casas. Quando passamos mais tempo em casa, conseguimos ver aonde precisa de reforma, de retoque. E assim também é com a palavra de Deus. Quanto mais lermos, mais iremos encontrar em nós espaços que precisam de reforma. A umidade da nossa casa só é visível quando nós passamos mais tempo nela, quando nós começamos a observar e conhecer. As goteiras saltam aos olhos à medida que nós passamos mais tempo com chuva e em casa. Daí sim vamos perceber a necessidade de conserto do telhado. E percebemos essa carência de reforma, de restauração, também em nossa vida espiritual. Se não temos percebido, então, temos passado pouco tempo lendo a palavra. Se não existe nada em nós que precisa de restauração, de reforma, tem algo errado, também está errado. Nós precisamos aprender a avaliar as umidades na parede desta casa, do nosso corpo. E deveremos tirar mais tempo para a leitura bíblica, para avaliar a nossa vida espiritual, o templo que o Espírito Santo habita. Que por mais bem construída e alicerçada que ela pareça, nela também podem aparecer grandes rachaduras. Assim como a casa sem manutenção sofre danos, de igual forma, acontece com a vida que não é restaurada diariamente pela palavra. Assim como a parede com umidade vai caindo o reboco, e a tinta sem retoque vai perdendo a sua cor, a vida que não é alimentada espiritualmente definha e perde a sua identidade em Cristo. Como a casa, a vida espiritual também necessita de restauração. Precisa de atenção, precisa de cuidado, manutenção constante. Pois como tudo na vida, ela também sofre desgastes. E se não cuidarmos, ela pode chegar a ruínas. Por isso, é que ela também precisa de reparos, alimento que possam repor-lhe esses desgastes e as energias necessárias para manter-se firme no propósito que Cristo espera de nós. Sem manutenção, as rachaduras aparecem e pode prejudicar a casa, a morada do Espírito Santo. O que seriam essas rachaduras na nossa vida, se nem cimento nós temos? As nossas ações, as nossas atitudes. Quando não nos alimentamos da palavra de Deus, as nossas atitudes são rudes, as nossas atitudes são preconceituosas, são cheias de ódio. Quando não estamos reformados por meio da palavra, nós estamos vivendo longe de Cristo. Estamos vivendo na escravidão do pecado. E a reforma nos diz que em Cristo somos livres. Livres para quê? Para viver em Cristo. Livres para amar. Livres para acolher. Livres para abraçar. As rachaduras,
aparecem em nossa vida, mas existem soluções. E existe um construtor que pode transformar, que pode reformar e renovar. Então, não é alcançada por esforços ou méritos humanos. Ali ele se sentiu livre, não mais escravo do pecado, e trouxe de volta essa liberdade para as pessoas. Trouxe de volta essa liberdade para nós hoje. A verdade que restaura e liberta o cativo é uma marca da reforma. A partir dessa redescoberta, Deus fez algo novo que mudou as nossas vidas para sempre. E por meio de sua palavra, Ele nos chama a viver algo novo, aqui onde nós estamos. Deus nos chama a viver algo novo na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso trabalho. Deus nos chama a viver a partir de sua palavra, pois somente nela, por meio dessa leitura, é que nós conseguimos enxergar e perceber as rachaduras espirituais da nossa vida. E o desejo de Deus é tirar todo o mofo que há em nós. O desejo de Deus é curar, é nos limpar, nos purificar, para vivermos em santidade. Deus deseja restaurar a nossa fé e a esperança na salvação. Eu não sei quais são as áreas da vida de vocês que precisam serem reformadas, restauradas. Eu desconheço os problemas que vocês têm vivido no dia a dia. Eu desconheço as lutas diárias, mas Deus conhece todas elas. Deus conhece todos nós. Foi Ele quem nos construiu, somos feitura dEle. Sendo assim, Ele tem a solução para o nosso problema. Ele tem a solução para as nossas paredes, para o nosso coração corrompido pelo mal, pelo pecado. E o meu desejo, queridos irmãos, é que nós estejamos abertos a essa reforma. No início do culto, falamos, rimos inclusive, que não gostamos tanto assim de uma reforma numa casa, porque ela levanta poeira, ela causa bagunça, traz transtorno, muda a rotina. E assim também será com a nossa vida. Não será fácil. Muitas vezes será por meio da dor, do lamento. Mas depois de restaurada, essa casa será linda, porque esse arquiteto, ele não erra e não falha. Lutero, ele abriu o coração para o novo, que nós também possamos abrir o nosso coração para o novo de Deus, para a novidade que Deus quer nos mostrar, tem nos mostrado, mas a nossa casa velha não tem permitido. Que nós possamos abrir mão do nosso velho para receber algo novo de Deus. Transformação, restauração, reforma. A reforma nos lembra que igreja reformada sempre em reforma. Que possamos estar abertos às reformas que Deus precisa fazer em nós. Amém. Lutero, ele foi um homem que sempre gostou muito de cânticos, de louvores. E os seus cânticos eram a maior arma de propagação do Evangelho. Cantava-se os seus hinos por toda parte. E pesquisando sobre as músicas de Lutero, as pessoas viam aquelas músicas na mente e na boca das pessoas. Por que ela foi a maior arma
de eficiência para o Evangelho. Porque um sermão, uma pregação, nem sempre pode ser compreendida ou vai ser compreendida. Mas a música, ela fica aqui, ó. E ela fica aqui. E por meio da música, Deus também traz grandes transformações. E tem um hino dele que é muito conhecido. Deus é castelo forte e bom. E essa verdade precisava estar no coração das pessoas. Interessante que Lutero, ele fazia as músicas de acordo com a sua época. Ritmos populares, para que as pessoas conseguissem gravar. E Castelo Forte hoje tem uma nova roupagem. A roupagem que está no coração dos jovens. E que essa música continue gerando transformações por meio da palavra que ela professa. Vamos cantar? Deus é Castelo Forte e Bom?
Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares. A motivação da oferta de hoje é uma oferta local, que será usada para fins comunitários, que possamos depositar nossa oferta com alegria e com gratidão, pois nós já temos recebido de Deus. As ofertas podem ser deixadas no final do culto, no gasofilácio, que fica do lado. O nosso próximo culto, então, será no dia 7 de novembro. O ano está passando depressa. Vocês também percebem isso? Ele voa, ele está voando. Já estamos chegando no Advento, estamos pertinho ali do culto de Advento, culto que anuncia a chegada do nosso Senhor. Na próxima quarta-feira, no dia 3, nós temos encontro da UAS. Temos muitas metas, né? Temos muitos planos, planejamento missionário que envolve toda a comunidade. Tem sido bonito os nossos encontros. São encontros de mulheres. Se você deseja participar, participe conosco. É um tempo de comunhão, de aprendizado, é um tempo de muito riso, muita alegria por estarmos juntos e podermos compartilhar como tem sido a semana, como tem sido os dias. Todas as quintas, agora mudou, me perdi. Todas as segundas, terças e quintas, agora tem 2 juntos. Agora, antes, né? Temos grupo de célula, ainda tem acontecido de forma virtual, nem precisa sair de casa, olha só. Pode colocar só uma camisinha bonita, que nem vamos saber o que está embaixo. Então, todo mundo pode participar, né? Não dá para colocar, mas vou me atrasar. A gente espera ali um pouquinho. E é um tempo gostoso de comunhão também. Então, quem puder participar, participe. Se tiverem dúvidas, podem falar comigo, com a Kátia, o Marco, a Adriana, depois o Guto, o Ronaldo, e nós vamos informar para vocês e encaminhar para o melhor dia, né? São 3 grupos. Existe o grupo Conectados em Cristo. O grupo Conectados em Cristo se reúne na segunda-feira. Na terça-feira se reúne o grupo Fortalecer. E na quinta-feira o grupo Metanoia. Olha só. Tem sido um tempo muito especial. Participe conosco. Convido a nos colocarmos em pé e orarmos a Deus. Certamente temos muitos clamores, muitos pedidos de oração. É tempo também de agradecer. Não podemos esquecer que o nosso Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. A sua palavra nos alcançou. Apenas isso é motivo de gratidão, porque por meio de sua palavra nós podemos ter vida verdadeira e salvação com Deus. Oremos. Pai, queremos te louvar por esse culto, pela tua palavra, pela libertação que o Senhor tem trazido a cada um de nós. Louvamos o teu nome pela liberdade, Pai, de podermos te cultuar. Esse tempo aqui de reunião, de louvor, de escuta da palavra, é um tempo que muitos gostariam de ter, mas não podem. E nós temos essa liberdade, então que nós possamos aproveitar, Deus, aproveitar o dia para nos alimentarmos de Ti e permitir que o Senhor transforme diariamente o velho homem, a velha mulher que há em nós. Porque, como bem escreve Lutero,
essa velha pessoa, ela foi afogada nas águas do batismo, mas ela sabe nadar. E ela nada, Deus, e nós diariamente precisamos do Teu renovo e da Tua transformação. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia também de tantas pessoas que não professam o Teu nome como o único Deus. Misericórdia dessas pessoas, Pai, que ainda não Te conhecem. Misericórdia, Pai, de tantas vidas, Senhor, que ainda são cativas do pecado. E nesse clamor de misericórdia também nos colocamos à Tua disposição e Te pedimos, envia-nos. Envia-nos a propagarmos a Tua palavra. Lutero fez isso por meio de pregações, ele fez isso por meio de música, por meio de conversas, Pai. E nós também podemos fazer a partir do Teu Santo Espírito. Leva-nos aonde Tu queres que estejamos. Conduz-nos por meio do Teu Santo Espírito, para que mais e mais pessoas possam viver a liberdade proporcionada e oferecida por Ti. E aproveitamos, Senhor, e intercedemos também pelos nossos irmãos que estão doentes, pelos nossos irmãos, Deus, que não estão vindo aos cultos. Tantas pessoas, Senhor, estão adiando essa reforma contigo, essa transformação, essa restauração. Pai, fala a esses corações também. Traz essas pessoas a ouvirem de Ti, Pai, porque não existe transformação longe de Ti. Longe de Ti vamos continuar sendo velhos, a velha pessoa. Te clamamos, Espírito Santo de Deus, também pelas pessoas que estão procurando trabalho. Abre portas, Deus. E queremos Te agradecer de forma especial pelas portas que foram abertas, porque Tu és aquele que nos ouve, aquele que nos vê, aquele que conhece as nossas necessidades e se compadece de nós. Te louvamos por isso, Senhor. Consagramos a Ti a nossa semana e pedimos que seja uma semana de reflexão. Aponta quais são as lacunas, Pai, que estão abertas. Às vezes nós vemos, mas não queremos ver. Mas que o Senhor possa falar de forma mais clara e que possamos, Deus, aceitar esse Teu renovo. Cuida de cada um de nós que aqui estamos, daqueles que não conseguiram estar aqui conosco hoje, cuida deles também. Abençoa o restante do nosso dia e que diariamente, Pai, assim como Lutero, possamos proclamar: Tu és o nosso castelo, forte e bom. E tudo mais que temos a Te pedir, a Te agradecer, fazemos isso quando juntos e juntas oramos a oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Convido a comunidade, pode tomar seus lugares, convido a cantarmos o último hino, Vem e Derrama Paz. Sobre
dê a paz, o amor, a esperança, saúde e tudo mais que estamos precisando. Em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que possamos servir a Deus com alegria e gratidão. E que possamos diariamente viver a liberdade que Cristo nos oferece com amor, sabedoria. Principalmente sabedoria. Que o Espírito Santo nos acompanhe. Amém.